Olá, concursando do Brasil inteiro, bom dia, todo mundo bem? Professor Douglas Wizieski, aqui no Focus Concursos para o Papirando Português número 82. Tá todo mundo bem? Quinta-feira é dia de papirar a língua portuguesa aqui na presença, na companhia do grande professor Douglas Wizieski e dessa galera toda maravilhosa que acompanha todas as aulas, essa galera que maratona, né? Você que está maratonando o Papirando Português, né? Estamos aí já, né, na segunda temporada, na terceira temporada de tantos papirandos que foram gravados e sempre, claro, com a intenção de ajudar todo mundo a ter um bom resultado nos seus concursos públicos. E o professor Douglas vem vindo nessa missão de tentar, né, abarcar todas as bancas do Brasil, podendo assim ajudar as pessoas de qualquer concurso, dos grandes concursos, as grandes famosas bancas, CESP, FCC, FGV, VUNESP, mas também das bancas assim que não tem assim um grande número de concursos todo ano, etc. e tal, né? E que, portanto, às vezes são negligenciadas, muitas vezes pelos professores, pelos cursos, né, de preparação. Porque, às vezes, porque tem um público menor, etc. e tal, tudo se justifica, não é mesmo? Então, o professor Douglas traz para vocês hoje a banca Consultec. A galera que quer se preparar para concursos relacionados ao meio ambiente. Coisa importantíssima, ecologia, meio ambiente, etc. e tal, né? Preservação da nossa própria, né, subsistência, né? Pode se preparar para a banca Consultec. Galerinha. Sugiro para aqueles que não estejam assistindo a aula ao vivo, né, que vejam depois a gravação, ela fica disponível no YouTube, claro. Sugiro que vocês tentem responder essas questões, certo? Com calma, né? E depois venham assistir a aula e a análise aos comentários desta aula, certo? Para vocês perceberem que é um nível muito pancada de interpretação de texto, certo? Então são questões bem complexas, é uma banca difícil na língua portuguesa, tanto as questões de interpretação de texto, quanto as questões de gramática. Eles buscam aquele aluno, não é aquele aluno que fala bem o português, etc. e tal, é o cara que sabe diferenciar, né, quando, por exemplo, que o como ele vai ter uma função de conjunção e quando que o como vai ter uma função adverbial. Você acredita? Não é fácil não. Então, quer dizer, fique esperto, né? Para quem vai enfrentar essa banca, você tem que, para aprovar mesmo o concurso. Aliás, eu sugiro encarar concursos da Consultec as pessoas que estão já se preparando para concursos pesados, do CESP e tudo mais. Experimentem. Eu creio que vocês vão se dar muito bem em português e vão deixar toda a concorrência para trás, beleza? Numa média de 10 questões, né, a maioria dos candidatos, a grande maioria dos candidatos, acerta em média 2, 3 questões das 10, certo? Da Consultec. Né? E os grandes concursandos acertam de 6 para cima, certo? Então quer dizer o seguinte, fica a dica. Se você é um concurseiro, né, raiz, um concurseiro que está aí há bastante tempo trabalhando, experimente fazer concursos da Consultec, porque cai a gramática mesmo. Você tem que entender a noção gramatical, aquela parte que nem é útil, né, para o uso da língua portuguesa correta e fluente no dia a dia, aquela parte mesmo do estudioso de gramática vai cair na Consultec. E a interpretação de texto é bastante profunda, bastante, né, complexa e muito pautada em pequenos detalhes, em pequenas palavras com sentido sutil por trás ali, para você descobrir qual é a correta. Ou seja, é o tipo de questão de interpretação de texto que exige, né, que demanda várias voltas ao texto. Você lê uma alternativa, volta no texto confirmar. Lê a outra alternativa, volta no texto e lê tudo de novo. Vê a terceira alternativa, volta no texto e lê o texto tudo de novo para você ir confrontando e descobrindo se tem ou não tem, né, sentido. Ou seja, são questões de interpretação de texto que durante a prova tomam muito tempo. Certo? Então, são aquelas que nesse jogo de vai e volta, confere, pesquisa, pensa, raciocina, sublinha, destaca, etc. e tal, nesse jogo, nesse trabalho, a pessoa gasta muito tempo na prova de língua portuguesa. Porque se for na rapidez, se for na pressa, vou resolver logo isso aqui, vou para outra prova, né, para outra disciplina, a pessoa vai errar um monte. Vai errar um monte, beleza? Então, prepare-se, hoje esse papirando português de hoje, então, é bem concentrado, bem focado. Peço a todos vocês muita atenção, certo? Então estamos aqui realmente para... hoje nós vamos
nós vamos literalmente papirar, né, aqui nesta banca, vamos mergulhar em cima dos papéis, em cima dos papiros, em cima da prova, para tentar encontrar alguma lógica no raciocínio de quem elaborou a prova. Beleza, galera? Então, fica aí o convite do professor Douglas para que vocês acompanhem, né, as redes sociais do Focus Concursos. É sempre a mesma legenda, né? Seja no YouTube, Focus Concursos, seja no Instagram, Focus Concursos, no Facebook, Focus Concursos e no Spotify também, Focus Concursos, tá ok? Onde você encontra, com certeza, as mais variadas dicas, certo, pessoal? De todas as disciplinas, para quem está se preparando para o concurso, e, é claro, ofertas, né, ocasionais, né, promoções e tudo mais, que visam facilitar a vida do concurseiro, certo? Tornando os preços bem acessíveis, é o melhor custo-benefício do Brasil que você vai encontrar, com certeza, né, nas aulas do Focus. E também o professor Douglas convida todos a seguirem o Instagram, novíssimo Instagram do professor Douglas, @pfdouglasw, certo? Segue lá, entra em contato com o professor, beleza? Participa lá que o professor também vai disponibilizar um material exclusivo, dicas, motivação, brincadeiras, tudo relacionado ao estudo da língua portuguesa. Tá ok? Tranquilão? Então, vamos lá. A banca se chama Consultec, né? E nós vamos começar, claro, com a interpretação de texto, beleza? Temos aqui o texto, normal, não é tão longo. As questões da Consultec são engraçadas, porque elas têm 5 alternativas, só que eles não usam. Todas as provas da Consultec que eu encontrei, né, para baixar, eles não usam A, B, C, D, E. Eles usam os números, 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas é a mesma, só mudou, né, a letra pelo número, mas é o mesmo sistema, apenas uma está correta, certo? Então, eu fiz questão de deixar a prova com esse formato, né, para que quem realmente vai enfrentar uma prova da Consultec já vá se familiarizando o cérebro com esse formato. Ele está muito bitolado no ABCDE, ou no CESP, certo, errado, etc. E agora vamos experimentar uma com números no lugar de letras na alternativa, que é próprio desta bendita banca, a Consultec, né? Sendo inovadora, né? Olha só que bonito, né? Então vem pra cá. Gente, texto, vem comigo. O mundo real, muita atenção, certo? Então é sério, concentração, senão não vai ser muito produtiva essa aula para quem não estiver concentrado nela mesmo. Momento de estudo, momento de papirar o português com o professor Douglas. É sério. Extremamente concentrado. Vem comigo. O mundo real em que vivemos não é bem o que se pensa ter à volta. É verdade que, do mesmo modo que a Lua possui um lado brilhante, esse mundo real apresenta visões obscuras, criadas pela expansão e pela evolução do homem, principalmente no pós-capitalismo, pois foi a partir do mundo moderno e da implantação do capitalismo que o homem passou a vislumbrar com maior intensidade as práticas maléficas para a sociedade através de ações cruéis nas questões políticas, sociais e econômicas. Por outro lado, sempre será um alento sabermos que os horrores que vivemos atualmente podem ser finalmente suprimidos pela elevação da humanidade a um novo patamar de cultura e de vida. Chegado esse momento, poderemos pelo menos repor as utopias sobre bases reais e relembrar as ilusões dos inocentes que, mal ou bem, foram as fontes em que se embeberam os sonhos dos justos, que alimentaram as lutas por um mundo melhor e que continuam por concretizar-se. Por isso mesmo, o debate e o combate permanecem em aberto. Com isso, estamos vendo hoje no Brasil e no mundo o descalabro nas ações políticas, sociais e econômicas. Na área política, observa-se um desarranjo sem dimensão em que homens que se diziam detentores da ética e da moral deixam suas máscaras esfacelar-se. A corrupção se alastra como uma doença sem antídoto, aonde a humanidade quer chegar. Ouvimos muitos discursos vazios e presenciamos uma luta árdua pelo poder e pelo capital. A vida do homem se resumiu a esses 2 pilares, né? O poder e o capital. E os valores humanistas se tornaram sem sentido. Respeito à vida humana? Isso ficou para trás. A tendência é que o homem viva numa guerra constante
cuja disputa acontecerá até entre aqueles que dominam a venda de amendoim nas ruas. Caio Ostílio, a realidade do mundo atual. Né? Então, temos aí um texto interessante, você vê o texto, dá para entender a opinião do autor, dá para compreender a linha de raciocínio dele, e agora assentem-se bem, arrumem aí, tudo bonitinho, porque vamos começar a interpretar essas questões. Vem comigo. Número 1. O texto evidencia, então, a velha situação do verdadeiro e falso, né, para chegarmos a uma combinação aqui que dê certo. Primeiro, o texto evidencia. Gente, ó, quando eu digo que o texto evidencia, nós temos que levar em consideração o texto como um todo, certo? Então, quer dizer, a leitura inteira, integral do texto, a compreensão integral de tudo que está escrito no texto, permite afirmarmos, né, que o texto evidencia, primeiro, né, a desolação dos que ainda pensam que a humanidade pode mudar o rumo de suas atitudes em prol de uma nova ordem social mais humana e, portanto, mais justa. Vocês acham que o texto evidencia esta desolação das pessoas? Vamos imaginar, para ficar fácil o raciocínio, que temos duas posturas, né, apresentadas no texto. Uma postura do bem e a postura do mal. Então existem as pessoas do mal, os políticos corruptos, as pessoas desonestas, as pessoas que não acreditam no futuro, etc. e tal, que destroem o mundo. E existe o lado bom, as pessoas que sonham com um mundo melhor, com um mundo mais justo, as pessoas, né, que querem um mundo mais igualitário, etc. e tal, né, mais ético, mais moral. Certo? Então o mundo se divide em duas partes, pelo que você leu no texto, não leu? Então, espero que você tenha respondido já essa questão antes, esteja vendo, né, o VT dessa aula, né? Então você estará já com esse raciocínio na sua cabeça, já quebrou a cabeça para descobrir se esta é verdadeira ou falsa, né? Então, olha bem, vamos imaginar que o texto divide em dois tipos de pessoas, pessoas do bem e pessoas do mal. Se você voltar para o texto, vamos ver mais uma vezinha, olha só, você vai perceber que no primeiro parágrafo, ele fala até, né, das práticas maléficas do capitalismo, etc. e tal, né? As questões políticas, sociais, econômicas cruéis, né? Tá? E aqui ele fala no segundo parágrafo sobre pessoas, né? Tá ok? Né? Que acredita, né, que haverá uma elevação da humanidade a um novo patamar de cultura e vida, legal? Então ele fala no início a tristeza do mundo e depois a possibilidade de sonho, né? Tá ok? E, claro, ele pressupõe, né, que o debate continua, certo? Né? Por isso mesmo, o debate e o combate permanecem em aberto. Quando ele fala que permanece em aberto, quer dizer que não é uma desolação. Pegou? Se o debate e o combate entre as pessoas do bem e as pessoas do mal, ele continua aberto, quer dizer que ninguém venceu ainda, nem o bem e nem o mal. O mal está aí na cara, mas não venceu, certo, pessoal? É o raciocínio do texto. Portanto, não é uma desolação. Onde existe a chance de luta, você sabe muito bem, existe um pouco de esperança. E se existe um pouco de esperança, não chegamos à desolação. Portanto, falsa. Segunda, os malefícios decorrentes da implantação e da mundialização do capitalismo, né, o texto evidencia os malefícios decorrentes da implantação e da mundialização do capitalismo, que desnudam o homem, expondo as sociedades à sua outra face, não é mesmo? Então, olha só, né, observa-se, né, um desarranjo sem dimensão em que homens que se diziam detentores da ética e da moral deixam suas máscaras esfacelar-se. Eles perdem as máscaras, não é mesmo? Portanto, expõem as sociedades à sua outra face. Legal? E aqui no primeiro parágrafo é que ele fala, né, a partir, né, da implantação do capitalismo, o homem passou a vislumbrar com maior intensidade as práticas maléficas para a sociedade. Beleza? Portanto, verdadeira. Né? O texto evidencia os malefícios decorrentes da implantação e da mundialização do capitalismo, que desnudam o homem, expondo as sociedades à sua outra face. Legal? E a próxima? O texto evidencia, né, perceba que o autor não está dizendo apenas que o capitalismo gera o mal. Ele está dizendo que o capitalismo também, né, graças a toda a sociedade de informação, a tecnologia, a internet, a todo mundo ter acesso à escola, à faculdade, etc. e tal, pelo menos um número muito maior de pessoas do que antes do capitalismo,
Se você imaginar lá, né, na Idade Média, na época do Renascimento, etc. e tal, na época do feudalismo, a ignorância das pessoas. Então quer dizer que o capitalismo não só permite as pessoas cruéis serem mais cruéis, mas também permitem ao povo em geral perceber isso aí, observar essa crueldade. Né? Então também desmascara, né? Ao mesmo tempo em que facilita certas práticas malévolas, o capitalismo também permite observar, né? É o que está escrito lá. Ele permitiu também que se note, né, aonde que as pessoas estão sendo cruéis, não é mesmo? Ó, olha a terceira. O texto evidencia a necessidade de união e de solidariedade entre as pessoas, sendo relegada ao passado, certo? Né? Mediante a perda de seu real sentido no presente. Quer dizer que a necessidade de união é uma coisa do passado. Hoje não é mais necessária a união. Errado, né? Falso. Próxima. O texto evidencia a luta insana por bens materiais e pelo poder, movendo o ser humano a disputas desleais, nas quais até a vida do outro é banalizada, né? Então olha só o que ele fala aqui. Respeito à vida humana, isso ficou para trás, ou seja, a vida do outro é banalizada, tá ok? E os dois pilares quais são? O poder e o capital, certo? Então a luta insana por bens materiais e pelo poder. Bens materiais é o capital, o poder é o poder, movendo o ser humano a disputas desleais verdadeira. E a próxima. O texto evidencia a perda da esperança do indivíduo diante de tantos descalabros, né, de tanta sacanagem, de sem vergonhice, de tanta corrupção que se alastra pelo mundo afora. Oem! O que foi que o professor Douglas falou agora há pouco? Se existe a possibilidade de debate e combate, existe um pouco de esperança, certo? Enquanto houver a chance de lutar, meu velho, existe né, um ditado muito comum aqui na região sul, que é o seguinte: não tá morto quem peleia. Né? Não está morto quem peleia. Portanto, ao falar aqui que a perda da esperança do indivíduo está evidenciada no texto, é falso, porque se ainda há chance de pelear, ainda existe uma esperança. Então ficou alternado FV, FV, número 1. Então a alternativa 1 é a correta, né, nesta questão. Beleza? Vamos para a próxima. 2. Está correto o que se afirma sobre o fragmento transcrito em... Então agora temos aqui as 5 alternativas, os senhores estão lendo aí, não é mesmo? E agora vamos ver qual delas é a única correta. Então temos 4 afirmações incorretas. Fique atento, olha só. O mundo real em que vivemos não é bem o que se pensa ter à volta. Explicita uma opinião do enunciador do discurso marcada pela contradição, né? Verdadeira ou falsa. Então a palavra-chave é a palavra contradição. Você acha que temos uma contradição nessa frase? O mundo real em que vivemos não é bem o que se pensa ter à volta. O mundo real não é o mundo que nós pensamos. O que é uma contradição? É quando eu falo algo que realmente é contrário ao que eu disse antes, certo? Se eu falar assim, o mundo real não é real, aí é uma contradição. Né? O mundo real é irreal. É uma contradição. Quando nós pensamos, nós na verdade não estamos pensando. Isso é uma contradição, certo? Agora, falar que o mundo real não é igual ao mundo que nós imaginamos, isso não é uma contradição, porque é uma situação possível. A contradição, a afirmação contraditória, ela caminha no campo do impossível, algo que se percebe que é contraditório porque é impossível. Agora, é possível você imaginar uma coisa e a realidade ser outra. Um equívoco do pensamento é algo natural, acontece com frequência. Certo, pessoal? É isso aí. Como diria o poeta, a mente às vezes mente. Né? Então, olha só. O mundo real em que vivemos não é uma contradição. Então, se você marcou esta, desculpa, ela está incorreta por causa da palavra contradição. A número 2. É verdade que do mesmo modo que a Lua possui um lado brilhante, né? Existem 2 lados na Lua, o lado brilhante e também existe the dark side of the moon, né? Certo? Esse mundo real apresenta visões obscuras. Então a Lua tem um lado brilhante, lógico que o outro lado é escuro. Esse mundo real tem visões obscuras, né? Quer dizer que o mundo também é bonito, mas também tem muita coisa feia. Constitui uma declaração, certo? Pautada em uma comparação entre a Lua e o mundo, e essa comparação é antitética. Por quê? Porque na Lua ele destacou o brilho.
E no mundo ele destacou o obscuro, certo? Portanto, uma antítese, certo? Entre brilhante e obscuro da realidade observável. Então você pode observar a realidade da Lua, você pode ver o lado, né, o lado brilhante da Lua, e você pode, se você prestar atenção no capitalismo, observar o lado obscuro da vida, certo? A número 2 é a verdadeira. Agora vamos ver por que está errado essas que você deve ter marcado, a 3, a 4 ou a 5. Olha só. 3. Por outro lado, sempre será um alento sabermos que os horrores que vivemos atualmente podem ser finalmente suprimidos pela elevação da humanidade a um novo patamar de cultura e de vida. Encerra uma avaliação positiva e concreta do locutor a respeito das tendências da humanidade. Olha só. Aqui é do segundo parágrafo, você entende? Lembra que o segundo parágrafo, né, é o parágrafo otimista e o primeiro parágrafo é o parágrafo triste, pessimista. Ó, tá ok? Sempre será um alento sabermos que os horrores que vivemos atualmente podem ser finalmente suprimidos pela elevação da humanidade a um novo patamar de cultura e vida. Essa afirmação, ela é algo concreto ou ela é algo hipotético? Que as pessoas vão construir um mundo melhor através de um novo patamar de cultura e de vida. Isso é garantido. Quisera que fosse, né? Quiséramos que fosse. Mas olha aqui, você vai perceber que não é uma avaliação positiva, sim, mas não é uma avaliação concreta. Ela é baseada na hipótese, certo, pessoal? Então, eu não posso dizer que uma hipótese, né, futura, ainda não realizada, seja pautada no concreto. Beleza? Quem vai enfrentar a Consultec? Ergue a mão. É isso aí. Então, olha só. Você que vai enfrentar a Consultec, fica esperto, certo? É uma palavrinha em cada alternativa, uma só, em toda alternativa, que anula a alternativa. Fique muito atento e procure sempre esta uma palavrinha. Né? Não sossegue enquanto você não encontrar esta uma palavrinha que anula a alternativa, apontando para você o caminho da alternativa correta. Valeu? Letra não, número 4. Certo? Olha só. Por isso mesmo, o debate e o combate permanecem em aberto. Constata uma situação constrangedora, não só para o locutor, mas também para o alocutário. Né? O locutor é a pessoa que expressa, né, a mensagem do texto, quem emite, né, o emissor da mensagem, e o alocutário é o receptor da mensagem, o leitor, certo? Então, olha só, né? Por isso mesmo, o debate e o combate permanecem em aberto. Ele fala que temos esperança. Tem gente que acredita num futuro melhor, com pessoas mais honestas e tudo mais. Então, temos esperança. Temos, né, ainda chance de debate e de combate. Isso é constrangedor para você ou para mim? Não, não é constrangedor. Na verdade, é animador. Né? Que chance, né? Temos chance de um mundo melhor. Então, não é uma situação constrangedora, gente. Né? Isso aqui, a palavra constrangedora, é que está errada nessa alternativa. Certo? Número 5. A corrupção se alastra como uma doença sem antídoto. Faz uma associação de ideias em que aparece um termo usado indevidamente. Tem uma associação de ideias? Sim, a associação de ideias é como na comparação ou na metáfora. Se eu falo que a minha amada é uma flor, essa associação de ideias entre a minha amada e uma flor se baseia na semelhança. Por exemplo, minha amada é bonita, a flor é bonita, minha amada é perfumada, a flor é perfumada e assim por diante. Semelhança, metáfora, né? Aqui diz que a corrupção se alastra como uma doença sem antídoto, sem vacina. Falar nisso, vacinem seus filhos sempre que possível, valeu? Sempre que necessário, né? Vacine seus filhos. Então, olha só. A corrupção se alastra como uma doença sem antídoto. Se você não vacinar, as doenças se alastrarão e muita gente, muita criança poderá sofrer e morrer por causa disso, não é mesmo? É melhor ficar atento. Bom, galera, essa comparação tem algum termo usado indevidamente? Que há uma associação de ideias, nós sabemos, está associando a corrupção com a doença sem antídoto. Daí alguns já me perguntaram se a palavra antídoto, ela pode ser aquilo que cura a doença, ou se antídoto é apenas aquilo que contrapõe um veneno, certo? Então, quer dizer, um remédio pode ser chamado de antídoto? Vá no dicionário, certo? E confira. A palavra antídoto pode ser aquilo que confronta um veneno,
Então, existe um veneno, existe um antídoto, né? Uma fórmula e um antídoto. Mas também é um termo utilizado para qualquer remédio. Qualquer remédio que busque a cura, né? Até no sentido metafórico. A pessoa é uma pessoa muito nervosa, por exemplo, a meditação pode ser um antídoto. Olha que interessante. Eu posso usar com tranquilidade a palavra antídoto, né, para a meditação. A meditação é um antídoto para o nervosismo, certo? Então, um remédio é um antídoto para a doença, a respectiva doença. Assim como existe um antídoto mesmo, que é um antídoto para o veneno, beleza? Então, o termo antídoto não está usado indevidamente, ele funciona perfeitamente na associação, na metáfora que está aqui, então está errado isso aqui. Próxima. Anexo de equivalência referencial no texto entre... Nexo, né? Aquilo que conecta, conexão, nexo, conexo, certo, pessoal? Então, nexo tem a ver com coesão textual. Qual é o termo que anaforicamente este termo está retomando, está se referindo ou está concordando, etc. e tal, tá? Equivalência referencial. A referência está correta, né? Em qual delas, meus brothers? Olha só. O mundo real, na linha 1, e o mundo melhor, nas linhas 18 e 19, certo? O mundo real e o mundo melhor, certo? Eles têm o mesmo referencial, eles se referem ao mesmo referente. Galera, segundo o autor, o mundo real é o mundo sobre o qual nós estamos pisando. E o mundo melhor é o mundo com o qual nós sonhamos. Então não é o mesmo referente. Quando eu penso no mundo real, esse mundo aí, né? Corrupção, etc. e tal. Quando eu penso no mundo ideal, as pessoas trabalhando e ganhando o retorno dos seus trabalhos, pagando impostos, mas tendo os serviços adequadamente oferecidos pela União, né, como resposta por esses impostos. Isso é um mundo melhor, né? Não é o real. Não é o real. Não me diga que é o real. Você está morando aonde? Na Suíça? Né? Então não é o real não nesse nosso mundo aqui, certo? Então olha só, o mundo real... E um mundo melhor não tem o mesmo, não tem o mesmo referente, não tem a mesma equivalência referencial, certo, pessoal? Número 2, elevação da humanidade e muitos discursos vazios. Não precisa nem voltar para o texto, ó. Elevação da humanidade, ó, uma coisa boa, a elevação da humanidade, né? E os discursos vazios é o papo furado por aí da galera e dos políticos, não é mesmo? Então, olha só, a elevação é uma coisa boa, positiva, e discurso vazio do mundo atual é uma coisa negativa, portanto, não existe um nexo de equivalência referencial, beleza? Número 3, um desarranjo sem dimensão, ó, uma coisa ruim, e uma luta árdua pelo poder e pelo capital, também é uma coisa ruim. Opa, ruim com ruim, tan, 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 tan. Peguei, né? Então você vê que na número 1 e na número 2 existe um aspecto ruim e um aspecto positivo, né? E na número 3, ruim com ruim. Olha 4. Detentores da ética e da moral, certo? Isso seria uma coisa boa, né? Mas, e uma doença sem antídoto, certo? Aí já é uma coisa ruim. Na número 5, esses dois pilares, você se lembra que são o poder e o capital. E os valores humanistas são coisas boas. Então, coisa ruim, coisa boa. Você entendeu? Vocês viram que o grande segredo para responder a essas questões, e isso vai ser bem interessante para a pessoa que teve a oportunidade de responder as questões antes de assistir a aula e que de repente ficou meio assim, meu Deus, como me direcionar por esse texto, né? Você percebeu que o grande segredo é você perceber que a linha de raciocínio do cara é a comparação entre dois mundos, entre dois tipos de pessoas, sempre um positivo e um negativo, né? Um sorrisinho e um negativinho. Certo, pessoal? Legal? Joinha? Estamos aprendendo a interpretar textinhos. Que coisa bonita, que coisa legal. Então vamos para frente. Olha só. 4. Sobre os elementos linguísticos que se articulam no texto, é correto afirmar o quê? Olha só. Número 1. Elementos linguísticos, né? Vamos para a gramática agora. Cuidado. O vocábulo bem, na linha 1, possui valor substantivo, né? E sugere, nesse caso, um produto, como quem fala um bem de consumo, né? Eu vou segurar meus bens, né? Tá ok? Vou dividir meus bens, tá? Então a palavra bem pode ser um substantivo, tá ok? Um bem comum, etc. Pode ser um substantivo que se refere, né, a um produto que sofre constante impacto das ações antrópicas. Antrópico, eu sei que muita gente que está assistindo a esta aula, com muito orgulho,
Estou me dirigindo a grandes parceiros aí, biólogos, né? Então, o pessoal que vai fazer concurso visando o meio ambiente, com certeza muita gente bióloga aí, gente que eu admiro muito. Professor Douglas, né? Não tenho formação nenhuma na área de biologia, mas tenho sim minhas leituras, certo? Né? Meus experimentos, minhas observações da natureza, certo? Então é algo que eu considero fascinante, gosto de estar em contato com a natureza, etc. e tal. Tenho muitos amigos, convivo com biólogos, troco ideia o tempo todo, né? E teses, né? E psicodelias da biologia, e por isso, com certeza vocês já sabem do que se trata, a palavra antrópico, né? As ações antrópicas, né, meus amigos? Meus biólogos, as ações antrópicas, mas de repente tem a galera que também não é da biologia e ninguém tem obrigação de sê-lo, né? E que está assistindo a esta aula e vai aprender. O que é uma antropofagia? É a pessoa que come gente. O que é uma antropologia? É o estudo dos homens do passado, da história, da formação da humanidade, etc. e tal. E o que é uma ação antrópica? É uma ação do homem. Tá? Então, antropo está sempre relacionado, né? Tropo, o corpo, né? Portanto, antropo sempre é o corpo humano, é o homem. Tudo que está relacionado ao homem é antropo. Antropologia, antropocentrismo, antropofagia, e aí vai, né? Misantropia, né? O que é uma pessoa misantropa, né? Um misantropo é uma pessoa que não gosta de gente. Lembra do Sheldon Cooper, né, do Big Bang Theory? Então, ele é um misantropo, é gente que não gosta de gente. Não encosta em mim, eu gosto de ficar isolado, eu não gosto de gente respirando perto de mim, não gosto de gente suando perto de mim, eu não gosto de gente existindo perto de mim. Então, quem não gosta de gente, por exemplo, Dalton Trevisan, no escritor de Curitiba, né, ou, por exemplo, um ermitão que se isola num canto, por exemplo, Sheldon Cooper, essas pessoas que não gostam muito do contato humano são os misantropos. E é diferente de filantropo, porque filos é amor. Então, filantropia é fazer alguma ação de amor ao homem, de amor ao ser humano, ajudar o próximo. Filantropia, não é mesmo? Tá? Ações filantrópicas, ações de amor ao homem. Então, antrópico, antropia, antropo, está sempre relacionado ao homem. Tá, eu sei que não era novidade para os biólogos, né? Mas vamos adiante, galera, né? Então vamos para... para ajudar todo mundo, né? Então a aula não é uma aula específica para um grupo. Vem comigo. Então, né, um produto que sofre o constante impacto de ações antrópicas. Então, bem foi usado como substantivo representando um produto que sofre as ações humanas. Na linha 1, vamos para o texto. Olha aqui, o mundo real em que vivemos não é bem, né? Não é exatamente o que se pensa ter à volta. Ele está usado como advérbio, galera, né? Exatamente, palavras que terminam com mente, rapidamente, felizmente, displicentemente, o nervo se contrai, né? Então, quer dizer, é advérbio, termina. Então, o bem aqui equivale a exatamente, né? Então, ele é adverbial, certo? Então, a 1 está errada. Bim, bim. A 2. A partícula o, na linha 1, equivale do ponto de vista morfossintático, né, tanto na morfologia quanto na sintaxe, ao termo a, na linha 2, a sua forma no feminino. Então está dizendo, em outras palavras, que o é um artigo masculino e a é um artigo feminino nas linhas 1 e 2 aqui. Deixa eu voltar para o texto e vou mostrar para vocês, tá? É este o aqui, ó, a que se refere, tá? E este A antes de Lua, tá? Então, é este O e este A que estão sendo analisados, tá bom? Então, olha só. Aqui a Lua, esse A antecedendo um substantivo, ele é um artigo, né? A lua, a janela, a parede, a bicicleta, a andorinha, a cachoeira, a aula do professor Douglas. Então esse A antes de substantivo é um artigo, não há dúvida. Artigo feminino. Agora temos que ver se esse O também é um artigo. Agora olha bem que interessante, o O vem antes de um que. Então você fique muito esperto, né? O mundo real em que vivemos não é bem o que se pensa ter à volta, né? Esse que equivale a o qual, né? Portanto, né, portanto um pronome relativo. Normalmente esse o que vem antes do pronome relativo não é artigo não, ele é um pronome demonstrativo que equivale a aquele. Quer ver como funciona? Olha só, o mundo real em que vivemos não é bem aquele o qual se pensa ter à volta. Você entendeu? Não é bem aquele o qual se pensa ter à volta, né? Então esse o equivale àquele e aquele é um pronome demonstrativo, né? Aquele, aquela, aquilo, este, esta, isto, esse, essa, isso, pronome demonstrativo. Então aqui é um pronome demonstrativo e aqui é um artigo, portanto, morfossintaticamente, eles não são equivalentes. Pam, bam.
3. Os conectivos que, na linha 12, e que, na linha 12, né, pertencem à mesma classe gramatical, razão pela qual introduzem no período de que fazem parte ideias que complementam o sentido da forma verbal a que se ligam, tá? Ó, então eles introduzem ideias que complementam. Que tipo de que introduz uma ideia que complementa? Por exemplo, assim, ó, quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Verbo transitivo direto, eu quero alguma coisa, e o que? Conjunção integrante, introduzindo uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Lembra disso? Né? Então ele tá afirmando aqui que os dois ques tem função, né, de introduzir, né, uma ideia que complementa o sentido da forma verbal a que se ligam. Né? Então, que os dois ques seriam conjunção integrante na linha 12. Vamos encontrá-los? Olha só. Aqui. Este que e este que. Tá vendo? Ó, e relembrar as ilusões dos inocentes que, mal ou bem, foram as fontes em que se embeberam os sonhos dos justos. Tá. Aquilo que se embebe em alguma coisa, certo? Né? E aqui esse que dos inocentes, né? As ilusões dos... Cara, não é. Olha o que está aqui, ó. Olha que interessante. Né? As ilusões dos inocentes. O que? Quando você pode trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, né? Esse que ele é sempre um pronome relativo. Então, ó, as ilusões dos inocentes, os quais, né, mal ou bem foram as fontes nas quais se embeberam os sonhos dos justos, beleza? Nos dois casos, portanto, o que é pronome relativo. A função dele não é complementar um verbo, introduzir a ideia que complementa um verbo. A função dele é retomar nessa frase um termo anterior, evitando sua repetição, né? Substituindo-o e evitando sua repetição. Então, essa definição está erradinha. Eles pertencem à mesma classe? Sim, ó, até aqui está correto. Pertencem à mesma classe gramatical, certo? Só que, né, eles não. A definição da classe aqui para frente é da conjunção integrante e não do pronome relativo. Interessante, né? Eu não falei que era uma prova assim de gramatiquez, né? Uma prova de gramática sobre gramática, né? Interessante? Vem para cá. 4, né? Como é uma prova de gramática, esse papirando é uma aula de gramática. Espero que estejam aproveitando. E uma boa revisão para quem já está bem afinado. Olha só. Número 4. A palavra debate derivou-se pelo mesmo processo que combate. Então, galera, existe um tipo de derivação. Lá, ó, vamos para a gramática básica da formação das palavras. Derivação regressiva, certo? Que é quando você pega um verbo, debater, tira, né, o Rzinho e forma a palavra derivada debate. É chamada de derivação regressiva porque em vez de você introduzir um prefixo, né, um pedacinho antes, ou um sufixo, um pedacinho depois, você tira um pedacinho aqui, né? Então, caçar, caça. Comprar, compra. Né? Debater, debate. Combater, combate. Sim, a mesma formação. As duas são formadas pelo processo de derivação regressiva. Então, vocês podem observar, gente, quantas noções gramaticais estão envolvidas nesta uma única questão, certo? Da Consultec, né? Quantas noções gramaticais na Consultec em uma única questão, né? Camarada teve que ter noção de vocabulário contrópicas, noção da classificação do bem como substantivo ou advérbio, noções morfossintáticas do artigo e do pronome demonstrativo, funções do que e formação das palavras. E ainda tem o número 5. A expressão a esses dois pilares exerce a mesma função sintática que a vida humana. Vamos encontrar na linha 31 e 32 a esses dois pilares e a vida humana. Cadê? Aqui. A esses dois pilares e a vida humana, certo? A vida do homem se resumiu. Aquilo que se resume, ó, o verbo aqui, resumir, se resume a alguma coisa, objeto indireto,
certo? E os valores humanistas se tornaram sem sentido. Respeito. Respeito não é o verbo respeitar, é o substantivo respeito. Então a vida humana aqui é complemento nominal, certo? É um erro bem básico, a pessoa confundir o complemento nominal com o objeto indireto, mas é muito fácil de diferenciar. Ambos começam com preposição, no caso a e a. Só que aqui complementa imediatamente a ideia de um verbo, resumir. Eu resumi, tu resumiste, ele resumiu. Nós resumimos, vós resumistes, eles resumiram. E aqui é o substantivo por respeito, né? O respeito à vida humana. Ele não está falando eu respeito à vida humana, é o respeito à vida humana, né? Então, né, isso ficou para trás. Quem? O respeito à vida humana. Então está com função de substantivo, portanto, complemento nominal. Substantivo abstrato, não é mesmo? Certo? Que exige o complemento nominal. Bonito, bonito, lindinho, redondo. Caramba! Os caras pegaram a gramática inteira, o segala inteirinho, para fazer uma questão. Dio Sacramento. Vamos para a próxima. 5. Quanto aos recursos linguísticos usados na estruturação do texto, garantindo-lhe a coesão e a coerência, está incorreto o que se afirma em... Olha só. Quanto aos recursos linguísticos usados na estruturação do texto, garantindo-lhe a coesão e a coerência, está incorreto o que se afirma em qual? Vem comigo. Né? Olha só. Gramática e coesão. O termo oracional, esse mundo real apresenta visões obscuras, exerce função subjetiva, né? E traz o pronome esse, né? Faltou um espacinho aqui. O pronome esse, por se tratar de uma referência anafórica. Anafórica é tudo que retoma... Ah, agora que eu peguei. Ele está perguntando qual é a incorreta. Tá, beleza? Qual é a incorreta? Né? Então, esse mundo real apresenta visões obscuras, tem função subjetiva, quer dizer, função de sujeito, e traz o pronome esse por se tratar de uma referência anafórica, né? Por retomar algo anterior. Vamos lá nas linhas 3 e 4. Olha só. Olha só. Esse mundo, né? É verdade que esse mundo real apresenta visões obscuras. Você entendeu? O que é verdade? Quem é o sujeito desse verbo de ligação? Aqui tem o predicativo do sujeito. Aqui tem a conjunção integrante que, certo? O que é verdade? Que esse mundo real apresenta visões obscuras. Então, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Os. Né? É a famosa os. Né? Tá ok? Então, que é o sujeito desse verbo é. O que é verdade? Que esse mundo real apresenta visões obscuras, beleza? E aqui no início ele fala, o mundo real em que vivemos. Por isso que ele fala esse mundo real, porque é anafórico, certo? Está puxando algo que foi dito antes no texto. Legal? Tranquilão, 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 verdadeirinha, verdadeiro, eu quero saber qual que é falsa. 2. A marca linguística principalmente dá ênfase ao período pós-capitalista como propiciador de atos que em nada dignificam os agentes sociais, né? Então, olha só. Olha aqui. E pela evolução do homem, principalmente no pós-capitalismo, né? Evidencia, né? Principalmente, destaca, né? Principalmente, pois foi a partir do mundo moderno, da implantação do capitalismo, que o homem passou a vislumbrar as práticas maléficas, né? É isso aí? Então, olha só. A marca linguística, principalmente, dá ênfase ao período pós-capitalista como propiciador. Verdade. 3. A locução prepositiva através de, né, uma locução prepositiva, né, através de, introduz uma circunstância de meio, né, por meio disso, equivale a falar por meio de, né, através de, por meio de. Então, eu aprendi língua portuguesa através de muito estudo. Eu aprendi língua portuguesa por meio de muito estudo, né, fazendo referência à utilização de práticas negativas nos planos político, social e econômico na linha 9. Olha só. Cadê o através? Aqui. Através de ações cruéis nas questões. Então, quer dizer, né, o homem passou a vislumbrar,
né? Aqui o meio. Qual é o meio pelo qual o homem passou a vislumbrar com maior intensidade as práticas maléficas para a sociedade? Através de, por meio de, ações cruéis nas questões políticas, sociais e econômicas. É o que diz a alternativa, percebeu? Né? Tá ok? Nos planos político, social e econômico. 4. A forma verbal alastra apresenta-se acompanhada do pronome apassivador se, formando a chamada voz passiva sintética. Então, uma perguntinha sobre a função do se. Pam, 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 pam. Olha o C aí, gente! Né? Então, atenção. Vamos para a linha 27, ver o lance do alastra. Né? E aí, minha galera? Os biólogos, né? Acompanhando a aula e mergulhando na língua portuguesa. Onde é que está o nosso alastra? Aqui, a corrupção se alastra como uma doença sem antídoto, certo, pessoal? Então, a corrupção se alastra, ela se alastra. Não quer dizer que ela é alastrada por alguém, não é mesmo? O que vocês acham, meus velhos? Ela se alastra, né? Então, nesse caso, o verbo alastrar, né? Ele é um verbo pronominal. E o se é uma parte integrante do verbo pronominal. Eu não falo assim, eu alastro, tu alastras, ele alastra. Não, eu me alastro, tu te alastras, ela, a corrupção, se alastra. Nós nos alastramos, vós vos alastrais, eles se alastram, os corruptos, né? Os males, os malefícios se alastram. Então esse se faz parte do verbo. Não é uma partícula passivadora, é uma parte integrante de verbo pronominal. Nós acabamos de encontrar a nossa falsa, né, que é a que você tinha que marcar a 4 como falsa. E a 5. O vocábulo aonde expressa a ideia de destino, né? Porque tem aqui a preposição para, onde, né? Por exemplo, se eu falo onde você mora, morar é uma coisa parada, então eu falo onde. Onde você está? Estar é uma coisa parada, então eu falo onde. Agora, aonde você foi, né? Aonde você chegou? Né? Se eu for por esta rua, aonde chego? Porque chegar é deslocamento, ir é deslocamento, estar é parado, ficar é parado. Né? Onde você ficou? Certo, pessoal? Né? Tá ok? Então quer dizer que o aonde expressa a ideia de destino, né? Deslocamento, e representa a junção da preposição a com onde, pois o verbo chegar, quem chega, chega a algum lugar, exige a citada palavra relacional para a complementação de seu sentido. Legal? Aonde você chegar, né? Próxima. Temos mais um texto aqui, mais uma bateria de questões. Vem comigo. Concentração. Esse texto maravilhoso é de quem? Mia Couto, escritor moçambicano. Estamos nós realmente salvando o mundo? Vocês sabiam que o Mia Couto, de Moçambique, fala língua portuguesa, escreve língua portuguesa, é um país, né, de língua portuguesa, colonização portuguesa, Moçambique. O Mia Couto, que esteve no Brasil, esteve em Foz do Iguaçu recentemente, esse escritor, ele é biólogo também, além de escritor, além de romancista, né, da literatura, ele é formado, ele é biólogo também, estudioso da biologia. Então ele vai falar agora de biólogo para biólogo. Vem comigo. Olha só. Bam, 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 bam. Hoje a pergunta com que nos confrontamos é simples. Estamos nós realmente salvando o mundo? Não me parece que a resposta possa ser aquela que gostaríamos. O mundo só pode ser salvo se for outro, se esse outro mundo nascer em nós e nos fizer nascer nele. Então você vê que é um biólogo, mas ao mesmo tempo é um grande escritor aí, criando jogos com as linguagens. Mas nem o mundo está sendo salvo, nem ele nos salva enquanto seres de existência única e irrepetível. Alguns de nós estarão fazendo coisas que acreditam ser importantíssimas, mas poucos terão a crença de que estão mudando o nosso futuro. A maior parte de nós está apenas gerindo uma condição que sabemos torta, geneticamente modificada ao sabor de um enorme laboratório para o qual todos trabalhamos, mesmo sem salário, né? Mesmo sem vencimento. Né? Então, a evolução, olha que interessante essa visão, né? Nós todos estamos trabalhando para a evolução genética da humanidade, né? Da nossa espécie, isso é muito papo de biólogo, né? Estamos todos trabalhando para a evolução da nossa espécie, diariamente estamos dentro desse grande laboratório que é o mundo, né? E a evolução, e não estamos ganhando nenhum pila por isso. Como assim? Que papo é esse, rapaz, né? Legal. Próxima. Se alguma coisa queremos mudar, e parece que mudar é preciso, temos que enfrentar algumas perguntas. A primeira das quais é:
Como estamos nós, biólogos, pensando a ciência biológica? Antes de sermos cientistas, somos cidadãos críticos, capazes de questionar os pressupostos que nos são entregues como sendo naturais. A verdade, colegas, é que estamos hoje perante uma natureza muito pouco natural. E é aqui que o pecado da preguiça pode estar ganhando corpo. Uma sutil e silenciosa preguiça pode levar a abandonar a reflexão sobre o nosso próprio objeto de trabalho, caso não saibamos, a vida. Aos poucos, cedemos ao comitê de não mais colocarmos em causa quem somos, o que sabemos, o que fazemos. As últimas décadas tenderam a tecnicizar as ciências biológicas. De novo, insistem conosco em que as soluções virão de sofisticadas tecnologias e de que pouco vale questionarmos os desafios políticos e sociais do nosso tempo. À força de termos que sobreviver, vamos aceitando encaixes, ofertas e arranjos. A ideia de que não vale a pena tentar outra utopia conduz à acomodação e ao conformismo intelectual. A própria ideia de ciência, que nos parece isenta e acima de toda suspeita, é tão exclusivista que pode ser entendido como uma ideia gulosa. Gulosa e glutona. Engorda, não por comer, mas por fazer dieta. Entendedores entenderão, né, biólogos? E essa dieta consiste em ignorar outras sabedorias, outros sistemas de conhecimento. Olha, a dieta que ele fala que está emagrecendo a biologia, as ciências biológicas, é o fato dela ignorar que existem outras ciências importantes, ciências sociais, ciências filosóficas, etc. e tal, né? Outros sistemas de conhecimento, né? Que também são importantes. Turn down for what? Né? Mia Couto mandou muito, metralhou todo mundo. Então vem pra cá, vamos salvar esse planeta. Olha só, questão número 6. Na concepção do enunciador do discurso, vamos interpretar aí, olha só, número 1. Na concepção do enunciador do discurso, do Mia Couto, né? Mia Couto. Está havendo, com a evolução tecnológica, uma série de transformações do natural em função da melhoria da vida. É o contrário, né? Não é em função da melhoria da vida. Essas transformações tecnológicas estão com a vida humana, né? Número 2. Procura-se consertar falhas cometidas por pessoas sem o devido preparo para atuar em certas funções por meios escusos e inaceitáveis, né? Quando ele fala de meios escusos e inaceitáveis, ele está falando que muitas vezes o biólogo, né, ele deixa de ser realmente um biólogo, né? Por causa da própria necessidade de trampo, né? A própria necessidade de trabalho, né? A correria, ter que aceitar alguma coisa aí, fechar os olhos para algumas coisas, tentar dar uma opinião, mandar calar a boca, ele cala a boca, porque depende do salário no final do mês, certo? Então, né, é isso aí. Mas ele não está dizendo, de maneira geral, consertar falhas cometidas por pessoas sem o devido preparo, né? Ele não relaciona essa questão do preparo com a necessidade de arrumar dinheiro. Portanto, errada. Número 3. Observa-se que a situação do planeta Terra inspira cuidados por parte dos que assumiram trabalhar em prol do bem-estar da humanidade. Lembre-se que isso aqui é o texto todo e está te pedindo a opinião do autor, que pode ser observada na compreensão total do texto, né? Pode ver que o texto dele é bem de biólogo para biólogo. Não é um texto falando sobre político. Não é um texto atacando o sistema. Necessariamente. Não é um texto falando sobre a indústria farmacológica, não é um texto falando sobre a exploração biotecnológica da vida, né? Ele está falando sobre os biólogos e seu papel dentro desse contexto todo, certo? Portanto, meus queridos e minhas queridas, olha só, isso aqui está errado, tá ok? Porque observa-se que a situação do planeta Terra inspira cuidados por parte dos que assumiram trabalhar em prol do bem-estar da humanidade, né? Ele não quer dizer necessariamente isso, o bem-estar da humanidade, né? Perceba que o biólogo não é necessariamente o bem-estar da vida humana, obviamente que é uma vida, está no meio da brincadeira, mas também de toda outra vida, de todo outro bioma, de todo o resto da coisa, certo? Então, se o homem com suas atitudes em prol da vida humana está
com o planeta, então é o momento em que o biólogo deva talvez se manifestar. Você entendeu? Então, quer dizer, não é esse em prol do bem-estar da humanidade, extrapola a noção do autor do texto e, é claro, da própria biologia. Que delícia, né? Instituto do Meio Ambiente está querendo fazer com que passe no concurso pessoas que tenham a noção real do papel do biólogo, certo? Né? Que em instância alguma será a preservação da humanidade. Um amigo meu, biólogo, inclusive, fala, né, que a vida na Terra tem muito mais chances sem a presença humana. Vamos lá, então. 4. É preciso acordar para enfrentar os desafios presentes do mundo atual, afastando a inércia intelectual, né? Eu não vou mexer com isso, né? E tentando encontrar as reais bases para a construção de um melhor porvir. Adorei. É exatamente o resumo do que o texto fala. Número 5. Torna-se urgente a adoção de condutas éticas por parte de todos aqueles que se encontram no comando político das sociedades contemporâneas. Ele não fala, galera, que a mudança vai começar nos políticos, a fim de lutar contra os excessos cometidos na natureza, né? É óbvio que isso é verdadeiro o que diz a número 5, mas não é o que o autor do texto falou neste texto. Então, é uma verdade, né? Os políticos deveriam se preocupar com o meio ambiente, mas não é o que o texto promove. O texto está chamando a atenção dos biólogos que se calam diante disso. Beleza, galera? Como eu disse no início, conversa de biólogo para biólogo. Como é que se chama isso? Interpretação de texto com o professor Douglas. Vamos à próxima. Olha só. Questão 7. Constitui um argumento apresentado pela voz autoral em defesa de sua tese sobre as sofisticadas tecnologias, a ideia é explicitada em qual alternativa? Então, em qual alternativa temos um argumento que é apresentado pelo autor, tá? Para defender a tese dele. A número 1, vem comigo. Os diferentes... Tá, para você entender isso aqui muito bem, eu vou chamar você para este parágrafo aqui, ó. Esses últimos 2 parágrafos. Dá uma olhadinha. Gente... Olha, presta atenção nos argumentos, né? A tese dele, tá ok? Que nós fazemos parte de um grupo, de uma coisa chamada vida, e olha o que ele diz aqui embaixo. Se alguma coisa queremos mudar, e parece que mudar é preciso, temos que enfrentar algumas perguntas, né? Agora é a tese dele, agora vem os argumentos. A primeira das quais é como estamos nós biólogos pensando a ciência biológica. Antes de sermos cientistas, somos cidadãos críticos, capazes de questionar, olha o argumento, questionar os pressupostos que nos são entregues como sendo naturais. A verdade, colegas, é que estamos hoje perante uma natureza muito pouco natural, outro argumento. E é aqui que o pecado da preguiça, outro argumento, pode estar ganhando corpo. Uma sutil e silenciosa preguiça pode levar a abandonar a reflexão, abandono da reflexão, outro argumento, sobre o nosso próprio objeto de trabalho. Aos poucos cedemos ao comitê de não mais colocarmos em causa quem somos, outro argumento. O que sabemos, outro argumento. O que fazemos, outro argumento. As últimas décadas tenderam a tecnicizar as ciências biológicas, outro argumento. De novo insistem conosco em que as soluções virão de sofisticadas tecnologias e de que pouco vale questionarmos os desafios políticos e sociais do nosso tempo. Eles insistem nisso, outro argumento. À força de termos que sobreviver, vamos aceitando encaixes, outro argumento. Ofertas e arranjos. A ideia de que não vale a pena tentar outra utopia conduz à acomodação e ao conformismo intelectual. Outro argumento. São vários argumentos que trazem para a gente a urgência da tese do autor de que o biólogo precisa mudar de postura, por causa de todos esses argumentos, tá? Então encontre lá no texto, né? Agora encontre nas alternativas, né? Tá ok? Qual é um argumento apresentado mesmo no texto? 1. Os diferentes segmentos sociais devem ter discernimento sobre o uso dos avanços tecnológicos para que o homem possa usufruir dessa evolução sem prejudicar-se. Ele não entra na questão dos diferentes segmentos sociais. Lembrou? 2. A salvação do mundo está nas... Ele está falando dos biólogos, não dos diferentes segmentos sociais. 2. A salvação do mundo está nas mãos daqueles que se empenham na luta pela concretização de seus sonhos, pondo de lado certas ferramentas que maculam a criação e o seu criador. Sim, ele está falando de Deus no texto. É um biólogo usando como argumento Deus, o Criador. Existe, eu já vi, mas não é o que temos nesse texto que nós lemos, certo? E 3, o rumo dado, sobretudo, às ciências biológicas
num contexto em que o natural sofreu significativas interferências da ação humana, merece reflexão e uma retomada analítica dos fatos. Isso resume o que o prof leu para vocês agora há pouco. Vocês viram que a prova, no fundo, é fácil se você é um grande leitor, né? Vamos lá. Número 4. A maioria dos cientistas trabalha na certeza de que está contribuindo para que a humanidade tenha um futuro melhor, ideologia abonada pelo locutor. Ele defende isso, que nessa ideologia, que todo mundo está certo, que está melhorando o mundo. Não é isso. Número 5. O ser humano tornou-se exclusivista e egoísta, razão porque a coletividade deixou de ser por algum tempo objeto de preocupações dos que detêm o poder. Mas a história mostra que já se caminha em outra direção, certo? Isso aqui não tem nada a ver com os argumentos do autor, né? Tá? Uma constatação é uma coisa, uma argumentação é outra. Beleza, galera? Próxima. Questão 8. Considerando-se o contexto, a elocução que se apresenta com sentido paradoxal, né? Qual é, de acordo com o contexto, onde temos um paradoxo, galera? Uma contradição, né? Olha só, número 1. O mundo só pode ser salvo se for outro, se esse outro mundo nascer em nós e nos fizer nascer nele. É um argumento, um outro mundo, por que não? 2. Mas nem o mundo está sendo salvo, nem ele nos salva, enquanto seres de existência única e irrepetível. Tudo bonito. 3. A maior parte de nós está apenas gerindo uma condição que sabemos torta. É verdade. Agora, 4. Engorda não por comer, mas por fazer dieta. Engorda não por comer, engorda por fazer dieta. Aí tem um paradoxo, não é mesmo? Certo? Bom, pelo jeito, quem bolou a questão não sabe, né, do que quer dizer ser um glutão, né? Do glúten, né? Número 5. E essa dieta consiste em ignorar outras sabedorias, outros sistemas de conhecimento, bonito, sem contradição. Próxima, questão 9. O uso das aspas no termo naturais tem como função, presta muita atenção, as funções da aspa, meu querido e minha querida. Vamos pegar aqui, bonitinho, aqui e aqui e aqui, ó. Esse aspas, as aspas aqui, ó. Antes de sermos cientistas, somos cidadãos críticos, capazes de questionar os pressupostos que nos são entregues como sendo naturais, né? Então, quando ele usa essas aspas, ele está nos dizendo o quê? Que nos entregam alguns pressupostos como naturais. Não, tem que derrubar a Amazônia, né? Porque precisamos gerar empregos, precisamos gerar capital para o país, né? Então, quer dizer, outra. Nós temos, não precisa se preocupar com derramamento de óleo, né? Porque os peixes são inteligentes, eles veem o óleo ali, pá, desvia. Então, é algo muito natural no peixe, ele está acostumado a conviver com o óleo e o petróleo, né? Então, como ele convive com isso no mar, né, faz parte do ambiente marítimo, grandes, né, camadas de óleo, então o peixe, de uma forma natural, ele já tem um aviso, um alerta, opa, isso aqui é petróleo, né? Não só os peixes, como as aves e tudo, né? Os mamíferos, você entendeu? Você entendeu, né? Tá ok? Então, os moluscos, e aí vai, né? A coisa vai além de peixe. Você entendeu? Então, né? Que je vais parler. Então, olha só. Então, o que você tem aqui? Naturais, né? Entre aspas, porque o autor está querendo dizer para nós que isso não é natural, velho. Que isso daí estão tentando empurrar como sendo natural, mas não é natural. Então, quer dizer, eu boto entre aspas, porque eu estou, né? É que nem eu falar para vocês, né? O cara falou que os peixes sabem, né? Evitar o óleo, né? No mar. Então, eu rio sempre que eu lembro dessa frase. Então é o seguinte, o que quer dizer, não fui eu que disse isso, em nome de Deus, por favor, não fui eu que disse isso, mas alguém disse, eu citei a pessoa, coloco entre aspas para deixar bem claro, a pessoa disse isso. Beleza, galera? Então, as aspas servem para indicar que esta palavra não está sendo usada por mim, entre aspas, porque é a palavra que eles usaram, beleza? Então, olha só, seria para sinalizar a possibilidade de dupla leitura que o vocábulo apresenta no contexto, não. Ressaltar a ocorrência de um empréstimo linguístico, ou seja, uma palavra de outra origem, de inglês, do francês, do espanhol, que você coloca entre aspas para indicar que é de outra língua? Não. 3. Diferenciar da fala do locutor a voz de outras pessoas que se pronunciam ao longo do texto. Não, essas outras pessoas não se pronunciam ao longo do texto. Não é uma fala de personagem. 4. Ironizar os enunciadores descomprometidos com a veracidade das informações passadas adiante. Aí é que tá.
Não é uma ironia. Então temos que combater as pessoas que nos passam algumas informações que tentam nos convencer de que elas são naturais. Não é uma ironia. Realmente eles tentam nos convencer de que são naturais. Estou falando sério. Só que esses naturais não sou eu que usei, foram eles. Isso não é uma ironia. É uma citação. Certo? Então olha só. Né? Ele quer destacar, diante dos fatos observáveis, o uso inadequado, né, do termo em referência ao assunto tratado. Né? Quer dizer, ele quer destacar, é um aspas de destaque, por ele estar citando o uso inadequado que a pessoa fez daquela palavra, né, natural, né, porque não é natural o que a pessoa está falando. Literalmente isto. Né? Próxima, questão 10. Verdadeira ou falsa? Vem comigo. Com base nesse último texto, assinale verdadeira ou falsa, né, etc. e tal. Vamos lá. O nome crença, na linha 10, apresenta-se com a mesma regência que ideia, na linha 35, sendo ambos palavras que são derivados regressivos, formadas pela derivação regressiva, né? Crença e ideia. Olha só, gente, a palavra crença, ela está aqui, ó. A crença de quê? Quem tem crença de alguma coisa. Isso é regência. E a palavra ideia está aqui, ó. A ideia de quê? A ideia de ciência. Quem tem ideia de alguma coisa. Então é verdadeiro, as duas têm a mesma regência. Só que a palavra crença vem de crer, ó, não é uma derivação regressiva, certo, pessoal? Crer, crença. Já reparou? Né? Segurar, segurança, né? Persistir, persistência, né? É uma derivação sufixal. Né? Então aqui mudou o finalzinho, acrescentou o sufixo substantivador, né, desse verbo. Beleza? Então é falsa. Próxima. A forma verbal trabalhamos concorda com a pessoa gramatical implícita, não explícita, implícita no contexto, conferida pela ideia de que o enunciador também se inclui no discurso. Beleza? Então dá uma olhadinha aqui, meu velho e minha velha. Quando ele fala que para o qual todos trabalhamos. Gente, né? Um laboratório para o qual todos trabalhamos. Gente, todos é o sujeito explícito, né? Todos equivale à terceira pessoa. Como é que eu falo? Todos compram, todos trabalham, equivale a eles. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, todos trabalham. Né? Só que existe uma concordância chamada concordância, a silepse, ou concordância ideológica. Silepse ou concordância ideológica. Você concorda com a ideia por trás da palavra e não com a palavra. Então, todos os professores estamos conscientes de nosso dever. Todos os professores estão conscientes do nosso dever. Mas como eu sou professor, está implícita a ideia de que eu sou também professor, portanto, todos os professores estamos conscientes de nosso dever. Você entendeu? É uma silepse, uma concordância ideológica. Verdadeira, certo? É uma concordância com o que está implícito. O fato de que ele também é um biólogo. Né? E que ele também é um ser humano. Né? Todos trabalhamos nesse laboratório. Né? O elemento coesivo como, na linha 18, possui o mesmo valor morfossemântico de como na linha 21. Certo, pessoal? Linha 18 e linha 21. Vamos procurar? Olha só. Aqui, este como e este como aqui, beleza? Então, a primeira das quais é como estamos nós, biólogos, pensando a ciência biológica. Esse como, no início de qualquer pergunta, né? Como você chegou aqui? Como nós estamos trabalhando? Como os biólogos estão atuando? Etc e tal. Esse como, no início de uma pergunta, ele é um advérbio interrogativo. Advérbio interrogativo, porque ele interroga, certo? O advérbio interrogativo, ele interroga a ideia de modo. Como nós estamos trabalhando? Ou seja, qual é o modo com o qual nós estamos trabalhando? Percebeu? Advérbio interrogativo. Legal? Tranquilo? E o segundo como? Né? Ó, capazes de questionar os pressupostos que nos são entregues, igual sendo naturais. Como sendo naturais. Tal e qual fossem naturais. Então esse como é a conjunção comparativa. Temos um advérbio interrogativo e uma conjunção comparativa. Né? Ela é linda como uma flor. Eles nos entregam isso como natural, certo? Portanto, falsa não é a mesma classificação morfossemântica.
Próxima. O advérbio muito, na linha 23, é modificador de pouco, que num contexto antitético, né, muito com pouco, expressa intensidade. Eu posso falar muito pouco? Posso, não é mesmo? Cadê o muito pouco? Aqui. A natureza é muito pouco natural, certo? Esse natural é um adjetivo. A palavra que modifica o adjetivo é o advérbio pouco natural. E a palavra que intensifica o advérbio pouco é o advérbio muito, tá? Muito pouco, certo? Muito pouco natural, certo? Então, entre muito e pouco tem uma antítese, certo? Só que esse muito intensifica. Pouco natural é uma coisa. Agora, muito pouco natural, como extremamente pouco natural, é outra coisa, beleza? Então, os dois são advérbios e esse aqui intensifica esse, apesar de haver uma antítese entre os dois, certo? Né? A ideia de muito e a ideia de pouco, verdadeira. E a última aqui, o que vocês têm? O sinal indicativo de crase em A, na linha 36, deve-se à regência do verbo presente na frase e à presença do artigo feminino singular que está anteposto ao substantivo, havendo assim a fusão de duas vogais idênticas numa só, né? A preposição mais o artigo igual o A craseado, certo? É exigência do verbo? Vamos ver? Olha só. Cadê? Aqui, ó, é esse A aqui, gente. Este A aqui, ó. Né? Outra utopia, conduz. É o verbo, né? Aquilo que conduz, conduz a alguma coisa. E a palavra acomodação é um substantivo, que aceita o artigo, certo? Verdadeira, verdadeira. Tá ok? Portanto, FV, FVV, FV, FVV, número 1. Tá? Vamos para a última questão. Nesse contexto, Freud se refere aos mal-estares da nossa civilização. A alternativa que apresenta o termo em negrito, com a mesma função morfossintática do termo assinalado em negrito da oração em destaque, é qual? Bom, Freud se refere, né? Quem se refere a alguma coisa. Isso aqui é um objeto indireto. Em outras palavras, qual alternativa possui um objeto indireto? Número 1, presencia-se na atualidade, certo? Uma concepção difundida. É uma concepção de que a lógica capitalista fez tal coisa, beleza? Isso aqui é um complemento nominal, porque está complementando a palavra concepção. A concepção disso. Quem tem a concepção de alguma coisa. Complemento nominal, beleza? Que mostravam ao ser humano. Quem mostra algo, é um verbo transitivo direto e indireto. Mostra o que deveria ser consumido, objeto direto, ao ser humano, objeto indireto com a preposição. É número 2. Pegou? Porque a parte destacada tem a mesma função dessa parte destacada. Objeto indireto aqui, objeto indireto aqui. Certo? Na 3, como a criança lobo se torna lobo à força de com ele viver. Esse a força de é como se eu falasse, né, devido ao fato de, porque com ele vive, etc. e tal. Então é uma locução conjuntiva. É uma locução conjuntiva, certo? Causal. E a número 4. Isso tem tornado os homens vivenciadores de crises. Quem é vivenciador? É vivenciador de alguma coisa. Complemento nominal da palavra vivenciador. Substantivo abstrato, né? Aliás, os homens são vivenciadores. Adjetivo, verdade. Complemento nominal do adjetivo vivenciador. Tá certo. Porque tanto o adjetivo quanto o substantivo abstrato tendem a ter complementos nominais. Beleza? Número 5. Enfatiza que o engajamento e o significado são elos indispensáveis na vida do ser humano. Aqui é um adjunto adverbial. Onde que eles são um elo indispensável? Na vida. Certo, pessoal? Adjunto adverbial. Legal? Muito bem! Consultec. Não superou nossa aulinha. Papiramos, entendemos, explicamos. Espero ter contribuído muito aos biólogos, né? Biólogos do mundo inteiro univos, como diria o grande Darwin. Certo, pessoal? Então, eu agradeço a atenção de todo mundo. Um abraço do professor Douglas aqui no Papirando Português, todas as quintas-feiras, às 11 horas da manhã, no Focus Concursos, certo? Sigam o professor Douglas lá no Instagram, @pfdouglasw. Sigam as redes sociais do Focus, @Focus Concursos, tá ok? E, claro, tenham todos uma boa semana. Gratidão pela audiência. Até a próxima.